Olá pessoal, vamos começar agora a nossa parte de crimes contra a fé pública, título 10 do nosso Código Penal. Pessoal, crimes contra a fé pública cada vez mais tem sido cobrado em concursos públicos. Há um tempo atrás ele era até deixado de fora de alguns certames, hoje em dia não. Tudo quanto é concurso público que cai em direito penal, parte especial do Código Penal, tem sido cobrado crimes contra a fé pública. Então a gente vai fazer um estudo aqui minucioso de todos os artigos desse título de crimes contra a fé pública. Vocês vão ver que não tem nenhum mistério, não tem nenhuma dificuldade e que muitos desses crimes são parecidos um com o outro. Então se você pega a ideia de um crime, você vai ver aquelas ideias se replicando para todos os crimes. Por outro lado, a gente tem que ter alguma atenção com alguns crimes específicos, porque o examinador ele vai tentar confundir, vai dizer para você que é um crime X, uma determinada situação, mas aquilo, na verdade, é o crime Y. Fica tranquilo, a gente vai ver tudo isso daqui, todas essas situações, para você chegar aí 100% preparado no dia da prova, beleza? Vamos entender aqui primeiro o conceito de fé pública. O que é essa tal da fé pública? Veja bem, pessoal, fé pública é aquela confiança que nós depositamos no Estado. Quando nós temos relações interpessoais com outros particulares, há uma desconfiança. Você imagina que aquela pessoa pode querer passar a perna em você, que aquela pessoa pode agir de má fé, mas quando você lida com o público, com o Estado, com o governo, você não sequer pensa que algo pode acontecer de errado. Por quê? Porque há essa confiança pré-estabelecida. Olha só, quando você celebra um contrato particular, vamos supor, um contrato de compra e venda com um particular. Aí você celebra aquele contrato, feitas assinaturas, vocês têm as assinaturas naquele contrato, o que você precisa fazer? Levar em cartório para autenticar aquelas assinaturas. Por que você faz isso? Porque você sabe que aquele particular que você está lidando, ainda que você confie nele, pode haver alguma má-fé, pode haver alguma situação que te deixe desprotegido em relação à lei. E aí você leva num cartório, e lá no cartório, quando é autenticada aquelas assinaturas pelo tabelião, você fica tranquilo. Você sabe que aquele tabelião autenticou aquela assinatura particular. Você tem essa confiança. Se você pratica algum estado perante a administração pública, perante o Estado, você sabe que o que será entregue a você, os documentos que serão lhe entregues, serão documentos que você pode confiar. Você não precisa pegar um documento público e levar, por exemplo, no cartório para autenticar. Já vem com o carimbo, aquele carimbinho famoso, importante das repartições públicas. Isso tudo gera essa confiança. Pessoal, então a fé pública é essa confiança depositada no Estado. Mas, professor, quer dizer então que os crimes contra a fé pública são todos crimes que envolvem somente o Estado, o governo, público? Não, pessoal. Aí tem alguns crimes que são um pouquinho mais diferentes. Por exemplo, falsificação de documento particular, artigo 298. A gente não está lidando exatamente sobre a fé pública, mas o legislador ele resolveu colocar todos esses crimes no mesmo título porque vão ter aspectos parecidos com a fé pública. Beleza? A gente vai ver todos esses crimes, coloca aí na tela e já pode vir, na verdade, aqui para a nossa televisão para vocês verem aqui o aspecto geral dos crimes contra a fé pública. Veja bem, nós temos o capítulo 1 da moeda falsa, capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos, capítulo 3 da falsidade documental, e aí tá aquele crime que eu falei para vocês, olha aqui, falsificação de documento particular, capítulo 4 de outras falsidades e, por fim, capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público, que somente é um artigo e que é um artigo relativamente novo, de 2011. Pessoal, nós vamos ver todas essas hipóteses, todos esses crimes para a gente chegar bem preparado aí no dia da sua prova. Professor, quais são aqueles, passa para a gente aí, quais são aqueles artigos, aqueles crimes que mais são cobrados? Então, bota aí na tela para vocês verem, olha só. Os crimes que são mais cobrados aqui, aqueles que você mais precisa de atenção. 289 da moeda falsa é muito cobrado, assim como o 290 e o 291. Todos eles fazem parte desse capítulo da moeda falsa, todos eles são importantes. Capítulo 2, claro, a gente precisa conhecer, mas eles não são tão relevantes quanto aqui a moeda falsa. Capítulo 3, extremamente importante esse capítulo 3. Foco especial no artigo 297, 298
e 299, assim como no 304 também, que é o uso de documento falso. Pessoal, todos esses artigos vocês precisam conhecer legal eles, viu? O capítulo 4, a gente pode pegar aí os artigos 307 e 308 como os mais relevantes da falsa identidade. O 310 também cai de vez em quando nos concursos, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E, obviamente, se você está fazendo um concurso público, você tem que saber a respeito desse crime de fraudes em certame de interesse público, pessoal. Então, o artigo 311 também é bem relevante, beleza? Olha só, então muita atenção em todos esses artigos aqui, a gente vai falar sobre cada um deles e aí você vai estar preparado no dia da sua prova. Olha só, vamos começar então pelo crime de moeda falsa. Esse crime pode colocar aí na tela, previsto lá no artigo 289, extremamente importante para a prova. É muito cobrado esse crime, galera. Veja bem, o que diz o tipo penal? Falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Olha só, essa fórmula que o legislador colocou aqui para a gente de falsificar, alterando ou fabricando é uma fórmula genérica que a gente vai ver em praticamente todos os crimes contra a fé pública. Por quê? Porque há duas formas da gente fazer uma falsificação. Uma delas é a fabricação. Coloca aí na tela. A fabricação também é chamada de contrafação. Contrafação. Vocês precisam conhecer essa palavrinha aqui, que é muito utilizada pela doutrina. Contrafação é a criação, é quando é criada aquela falsificação. Beleza? E a alteração? A alteração, vocês sabem, é a modificação. Já existe algo legítimo e aí vem o agente e altera, modifica as características de modo a torná-la falsa. Aqui na moeda falsa, imagine uma nota de R$1 em que o agente consegue transformar ela com técnicas, com um maquinário especializado, numa nota de R$100. Tira lá o beija-flor, né, da notinha de R$1, para quem lembra ainda dessa nota de R$1, que praticamente não existe mais, e coloca 2 zeros e bota o peixinho lá atrás da nota e transforma ela em azul. O cara criou uma nota falsa? Não. Ele modificou, ele alterou e é uma falsificação. Beleza? Então, há essas duas maneiras aqui do crime ocorrer por meio da fabricação ou da alteração. E isso vai ser geral em praticamente todos os crimes contra a fé pública, como a gente vai ver daqui em diante. Então vamos lá, falsificar o quê? Moeda metálica ou papel moeda. Atenção, em que pese a lei falar em moeda falsa, moeda em sentido amplo, porque pode ser tanto a moeda metálica quanto o papel moeda. De curso legal no país ou no estrangeiro. Professor, conheço um sujeito que está falsificando cruzeiro real, está falsificando contos de réis. Ele pode falsificar o que ele quiser, por quê? Porque essas moedas não estão mais em curso legal no país, então não tem nenhum problema. Qual que é a moeda em curso legal no país? O real. Se ele falsifica papéis moedas de real ou moedinhas de real, haverá esse crime. Mas olha só, a lei fala também em curso legal no país ou no estrangeiro. Galera, atenção nisso daí. Se por acaso alguém falsificar dólares, pesos argentinos, euros aqui no Brasil, incide também no tipo penal da moeda falsa. Não é somente a nossa moeda aqui, o real. Qualquer moeda que esteja em curso legal, também no estrangeiro, também no exterior, será este crime. Beleza? Então, olha só qual que é a pena dele. Reclusão de 3 a 12 anos e multa. É um crime bem grave. É algo bem penoso, digamos assim, e será um crime de alto potencial ofensivo. Beleza? Pena mínima maior que 1 ano e pena máxima maior que 2 anos. Então não é crime de médio nem baixo potencial ofensivo. Importante, quem que é o sujeito passivo desse crime? Professor, eu recebi uma nota falsa de R$50 lá na minha vendinha. Aquilo me deu um prejuízo. É verdade. E você foi vítima do crime de moeda falsa? Sim, você foi vítima, mas você foi vítima secundária. A vítima primordial, a vítima imediata do crime de moeda falsa
é o Estado, beleza? Olha aqui então para vocês, Estado, vamos sempre lembrar. E será assim na maioria dos crimes contra a fé pública. A vítima primordial é o Estado. E aí depois você pode falar que secundariamente a gente vai dizer que a pessoa física, a pessoa jurídica que sofreu o prejuízo será vítima também, beleza? Crime formal. Trata-se de crime formal. Ele vai se consumar quando a moeda falsificada está pronta. Não se exige que essa moeda seja colocada em circulação. O sujeito falsificou a moeda, tá lá na casa dele guardadinha, ele nem colocou em circulação, ele nem se aproveitou do crime ainda. O crime já está consumado? Sim, está consumado porque é um crime formal, beleza? Outro ponto importante, competência. De quem que é a competência para apurar este crime? Pessoal, a gente está falando de moeda, de dinheiro. Quem que é responsável por emitir, pela emissão de dinheiro no Brasil? O Banco Central. O Banco Central está vinculado a quem? À União. Então vocês concordam comigo que tem um interesse direto da União quando há uma falsificação de moeda? Quando há uma moeda falsa? Claro que sim. Então, galera, quando se fala em moeda falsa, a competência para apurar esse crime é da Justiça Federal, beleza? Competência, Justiça Federal. Não se esqueçam disso, beleza? O que mais? É um crime de ação penal pública incondicionada. Tentativa é possível? Com certeza a tentativa é possível. E trata-se de um crime não transeunte. Professor, eu lembro que eu já ouvi isso em algum lugar, mas não lembro ao certo. O que é o crime não transeunte? Pessoal, crime não transeunte é aquele que deixa vestígios. Qual que é a consequência disso? Se ele deixa vestígios, é necessário haver o exame de corpo de delito. É necessário que haja perícia. Então, se você tem uma moeda falsa, alguém falsifica uma moeda falsa, aquela moeda tem que ser apreendida e tem que ser periciada, porque aí vai ter a prova material de que houve a falsificação. É um crime não transeunte, deixa vestígios, deve haver perícia. Professor, mas vamos supor que não é mais possível haver a perícia. Vamos supor que eu tenho provas, a gente tem provas de que houve o crime de moeda falsa. Entretanto, essa moeda falsa se perdeu. Essa moeda falsa não foi apreendida pela polícia, a gente não consegue provar materialmente essa moeda falsa. Calma, galera. Lá no Código de Processo Penal, deixa bem claro no título de provas que, se não for possível o exame de corpo de delito, por alguma razão, ele pode ser suprido pela prova testemunhal. E ele pode ser suprido, eu digo para vocês, inclusive por outras provas. Então, veja bem, tem o vestígio material, nós temos a posse desse dinheiro, dessa moeda falsa, é obrigatório haver exame de corpo de delito, é obrigatório haver a perícia. Não tem como conseguir, alguém perdeu esse dinheiro, não tem mais como a gente fazer a perícia. Vamos ver se outras provas, inclusive pode ser a prova testemunhal, consegue suprir a lacuna de não haver a prova pericial, beleza? O que não supre a prova pericial? A confissão do acusado. O acusado fala, eu realmente falsifiquei esse dinheiro. Ah, então nem vamos fazer o exame de corpo de delito porque já tem a confissão. E isso é o que não pode. Ainda que haja a confissão não supre o exame de corpo de delito. Aí a gente tem que fazer o exame de corpo de delito de qualquer maneira. Beleza, galera? Olha só, pode colocar aí na próxima tela. Não configuram o crime de moeda falsa. O que não configura crime de moeda falsa? Primeiro, desenhos e rabiscos. Por quê? Porque tem ausência de dolo. Quem nunca pegou uma notinha lá e pegou o símbolo da República, aquela mulher da República, né? E começa a fazer bigodinho, fazer a sobrancelha grossa. Isso incide no crime de moeda falsa? Não. Você não falsificou aquela moeda, você não falsificou aquele papel moeda, beleza? Então não incide. Olha o número 2, supressão de símbolos ou emblemas por ausência de potencialidade lesiva. Se eu pego uma moeda, um dinheiro, válido também, começo a rabiscar lá e tiro os emblemas, não sei o quê, mesma situação dos rabiscos. Não há uma potencialidade lesiva. Aquele dinheiro a gente não vai conseguir converter ele em algo mais valioso. Então não incide o crime de moeda falsa. Olha só a terceira. Supressão da numeração para evitar rastreamento. Opa, professor, quer dizer então que se o cara comete uma extorsão mediante sequestro, recebe o dinheiro do resgate e depois vem a suprimir
Os números das notas, ele não responde pela moeda falsa? Não. Ele vai responder lá pela extorsão mediante sequestro, mas ele não responde pela moeda falsa, ele não falsificou. Ele suprimiu os números? Suprimiu, mas ele não vai responder pelo crime de moeda falsa. Mas veja bem, essas 3 situaçõezinhas aqui, professor, pode responder por algum crime? Pode. Ficar rabiscando nota, rasgar dinheiro, né? Todo mundo fala, pô, mas quem rasga dinheiro é doido. E ele pode, inclusive, responder pelo artigo 163, parágrafo único, inciso 3º, que é o dano qualificado, quando o dano é cometido contra bens, contra o patrimônio público. O dinheiro é patrimônio público. Se você danifica o dinheiro, se você danifica aquelas moedas, pode vir a responder pelo dano qualificado. 163, parágrafo único, inciso 3º. Beleza? Olha só o que mais não configura o crime de moeda falsa. Condutas que diminuam o valor constante da moeda ou papel moeda. Então se a gente pega uma nota de R$100 e muda essa nota de R$100 para uma nota de R$1, vamos falsificar, vamos alterar essa nota de R$100 e transformar ela em uma nota de R$1. Não há crime? Não, galera. Professor, por quê? Veja bem. Quando a gente fala do crime de moeda falsa, ela tem, ainda que não esteja nos crimes contra o patrimônio, ela tem um viés patrimonial. Então, o interesse é, obviamente, de obter um ganho patrimonial quando você falsifica uma moeda. Se você diminui o seu valor, nesse caso clássico, pega uma nota de R$100 e transforma em uma nota de R$1, você não houve acréscimo patrimonial, não vai incidir o crime de moeda falsa, beleza? Então, atenção aqui nessa quadra aqui, que é questãozinha de prova. Olha só a 5. Moeda de padrão monetário extinto. Já falei com vocês, né? Cruzeiro, réis, cruzeiro real, enfim, todas aquelas moedas que já teve aqui no Brasil. Não se enquadram no conceito de moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, tá bom? Se for uma moeda também que não existe mais no estrangeiro, pode ser falsificada, porque não vai ser esse crime aqui não. Mesma situação. E a 6ª situação, falsificação grosseira. Ausência de potencialidade lesiva. Galera, pode vir aqui comigo. A gente vai falar dessa falsificação grosseira que é extremamente importante para a nossa compreensão da matéria. Veja bem, eu tenho uma falsificação legítima. Ela pode incidir no crime aqui de moeda falsa. Vamos supor que o sujeito pega uma folha A4 e imprima, sabe essa impressão que o cara faz no Word? Coloque lá nessa folha de papel A4 uma nota de R$20, daí depois ele vai, recorta, fica lá mais ou menos o tamanho do dinheiro. Só que assim, uma impressão bem da ruim, aquela impressãozinha que você mal enxerga a nota, é uma falsificação grosseira? Bem provável, tá bom? Se você pega aquele dinheiro na mão lá, aquela folhazinha de papel A4, você já percebe que não é dinheiro. Mas se você olha e vê aquela impressão mal feita, aí que você fala, com certeza isso daqui não é dinheiro de verdade. Então veja só, quando a falsificação é grosseira, é aquela falsificação que não tem capacidade de enganar ninguém. Pessoal, se não tem capacidade de enganar ninguém, se não tem capacidade de se passar por uma moeda verdadeira, essa falsificação será um crime impossível. Olha aí na tela. Então a gente vai ter 2 situações, crime impossível e estelionato. Será crime impossível nessa situação que eu falei para vocês. Lembrando aqui o crime impossível, artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. A falsificação grosseira, então, será um crime impossível. Entretanto, e aqui há a ressalva importantíssima, a falsificação grosseira pode vir a ser considerado um estelionato. Imagina que essa falsificação grosseira que eu falei para vocês, lá impressa numa folha 4, mal impressa, né, que você mal vê a tinta direito. Chega alguém que falsificou, que criou essa moeda, esse papel moeda falso, vai até uma vendinha lá, um senhor extremamente humilde, está no caixa, pega aquele dinheiro e acha que é um dinheiro verdadeiro. Veja bem, foi uma falsificação grosseira? Foi, mas nesse caso específico teve potencialidade lesiva, foi capaz de ludibriar uma pessoa, de enganar e prejudicar alguém. Então, nesse caso específico da falsificação grosseira que venha prejudicar uma pessoa, não estaremos diante do crime de moeda falsa, mas sim do crime de estelionato, beleza? Então coloca aí na tela
Olha só essa súmula, temos súmula do STJ, súmula 73, que diz o seguinte: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, galera. E aí ela complementa, de competência da Justiça Estadual. Muita atenção nessa súmula. Importantíssima para a sua prova, importantíssima para você conhecer. E ela complementa dizendo que, se for estelionato, ainda que tenha sido utilizado um papel moeda falso, será competência da Justiça Estadual. Lembra que eu falei para vocês que o crime de moeda falsa é competência da Justiça Federal. Nesse caso aqui, se ficar configurado estelionato, aí a gente vai trazer essa competência para a Justiça Estadual. Beleza, pessoal? Olha só, vamos ver aqui. Não são cabíveis no crime de moeda falsa. O que não é cabível? Primeiro, não cabe o princípio da insignificância. Professor, conheço um sujeito que falsificou uma nota de R$2. Poxa, se se trata de um crime patrimonial e alguém furta R$2, não teve violência, não teve ameaça, furta R$2, é aplicável o princípio da insignificância? Sim. Com certeza, né? Claro que tem que avaliar todas as situações, mas em tese será aplicado o princípio da insignificância. Por que então aqui no crime de moeda falsa, se alguém falsificar uma notinha de R$2, não será? Veja bem, pessoal, aqui o bem jurídico atingido não é o patrimônio, mas sim a fé pública. E a fé pública nunca, jamais será insignificante. Nunca, professor, tem certeza? Calma, galera, a gente vai ver uma situação em que é sim possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas e eu vou chamar a atenção para vocês quando a gente chegar lá, tá bom? Então, se a prova colocar para vocês que nenhum crime contra a fé pública admite o princípio da insignificância, está errado. A gente tem exceção, beleza? Mas o crime de moeda falsa não será aplicado o princípio da insignificância. Tranquilo? Olha aí então na tela, olha só aqui esse acórdão do STF. Limpar aqui para vocês verem o número, né? Moeda falsa, insignificância, afastamento da insignificância. Descabe cogitar da insignificância do ato praticado, uma vez imputado o crime de circulação de moeda falsa, beleza? Não se aplica, então, o princípio da insignificância. O que mais que não se aplica aos crimes de moeda falsa? O arrependimento posterior. Vamos lembrar do arrependimento posterior, artigo 16. Diz o seguinte: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. É, professor, legal, eu lembro do arrependimento posterior. Arrependimento posterior, o agente voluntariamente devolve, restitui a coisa, repara o dano, ele pode ter a pena diminuída, desde que seja, obviamente, até o recebimento da denúncia. Legal. Mas, nos crimes de moeda falsa, o arrependimento posterior não pode ser aplicado. Falsifiquei lá uma nota de R$10, usei essa nota de R$10, vou restituir com relação àquela pessoa que eu usei. Olha aqui, ó, eu usei essa moeda falsa, mas toma aqui R$10, desculpa, tá bom? Não, pessoal, o bem atingido vai muito além, como a gente já falou, da questão patrimonial. É a fé pública, e a fé pública não tem como ser restituída. Então não vai haver arrependimento posterior no caso específico de moeda falsa. Beleza? Dá uma olhada então. Olha só o que diz. A vítima é a coletividade como um todo e o bem jurídico tutelado é a fé pública, que não é passível de reparação. Uma vez atingida a fé pública, você não consegue mais voltar atrás. Desse modo, os crimes contra a fé pública, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o Instituto do Arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. Beleza? Então a gente não fala em arrependimento posterior no crime de moeda falsa, a gente não fala em arrependimento posterior nos crimes contra a fé pública. Muito bem, pessoal, vamos voltar então aqui para a tela para a gente continuar vendo agora os demais parágrafos do artigo 289. Veja aí, artigo 289, parágrafo 1º. Nas mesmas penas, incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Pessoal, isso aqui é um tipo misto alternativo. O que isso significa?
significa que se o agente, no mesmo contexto fático, vamos supor, ele importa, depois exporta essa moeda falsa, depois troca, depois cede, enfim, se ele pratica vários verbos núcleo do tipo no mesmo contexto fático, ele responde por um só crime. Claro que na dosimetria da pena, o juiz pode levar isso em consideração e aumentar a dosimetria da pena, mas dentro dos requisitos legais, dentro dos limites previstos na pena. Beleza? Mas então trata-se de um tipo misto alternativo, galera. Outra coisa importante, a gente está falando aqui então de quem vem a usar, de quem vem a fazer uso, ainda que importando, exportando, adquirindo, vendendo, dessa moeda falsa. Por que é importante a gente entender isso daqui? Veja bem, se eu falsifico a moeda falsa e você que está aí me assistindo usa essa moeda falsa, eu viro para você e falo, olha, toma aqui, ó. Eu te vendo 10 mil reais em moeda falsa, você me dá só 200 reais verdadeiros. Eu pratiquei o crime de falsificação. Você praticou, você não falsificou, você simplesmente adquiriu essa moeda falsa. Então você responde pelo artigo 289, parágrafo 1º. Mas veja bem, quando eu falsifiquei, eu cometi lá o crime do caput de moeda falsa e eu vendi para você, eu cometi também, olha aqui, ó, eu vendi para você, eu cometi também o artigo 289, parágrafo 1º. E aí a dúvida que fica, eu por acaso que cometi aquela falsificação, respondo pelo caput, por ter falsificado, respondo também pelo parágrafo 1º? Não, pessoal. Muito importante isso daí. Se eu fiz a falsificação, os atos posteriores de vender, de trocar, de exportar esse dinheiro que eu falsifiquei estarão absorvidos naquele crime do caput que eu cometi. É uma decorrência lógica do crime. Quem falsifica não está falsificando simplesmente porque acha bonito falsificar. Não, ele busca um acréscimo patrimonial. Ele vai colocar aquele dinheiro em circulação. Então ele não responde de maneira autônoma pelo crime de colocar essa moeda em circulação, sendo que ele que falsificou. Beleza, galera? Entende isso bem. Então o parágrafo 1º ele vai se aplicar a quem não cometeu a falsificação, mas que de alguma maneira chegou a ele esse dinheiro, né? Por má fé, ele sabia que ia chegar a ele um dinheiro falsificado, uma moeda falsificada, e faz uso, vende, troca, cede, empresta, guarda. Aplica-se então o crime aqui do parágrafo 1º. Beleza, galera? Olha só, é importante aqui, olha, com relação a guardar, trata-se de crime permanente, né? Se ele está guardando, ele está se consumando, permanente, está se consumando no tempo esse crime. Então ele tem hipótese até de crime permanente também aqui no parágrafo 1º. Veja bem então o parágrafo 2º, que é uma moeda falsa privilegiada, né? Um privilégio que a lei traz. Qual que é esse privilégio? Quem, tendo recebido de boa fé, e aqui que está a palavrinha-chave, como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Esse crime aqui, então, é um crime de menor potencial ofensivo. Pessoal, essa situação aqui é a situação clássica que acontece, né? O rapaz lá, a gente está trazendo aquele exemplo da vendinha. O rapaz recebe na vendinha aquele dinheiro falso, aí depois ele bota lá no caixa, depois ele está conferindo o dinheiro e vê, opa, essa nota aqui é falsa, ela não é verdadeira. De primeiro, né, de início, ele recebeu aquela moeda de boa fé, mas depois ele percebe que aquilo lá é falsificado. Ele tem duas opções. Ou ele procura a polícia e faz a coisa certa e mostra aquele dinheiro falso, ou então ele vai fazer o quê? Eu não quero ter prejuízo, eu vou passar esse dinheiro aqui para frente. E ele pega aquela moeda, aquele papel moeda e adquire outros bens em outra vendinha e passa para frente. E o que a lei está punindo aqui é exatamente essa conduta. Se você recebe um dinheiro, uma nota falsa, uma moeda falsa, você precisa procurar a autoridade competente. Você não pode fazer uso dela, beleza? Então é esse crime aqui do parágrafo 2º, que é um crime de moeda falsa privilegiado. Muita atenção, é uma situação aí que pode cair em prova. E o que o examinador vai dizer? Ele vai dizer que esse parágrafo 2º configura o crime de moeda falsa lá do caput do artigo 289. E não, né, pessoal? Vai configurar aqui o parágrafo 2º, um privilégio que a lei traz. Muito bem. E aí,
Artigo 289, parágrafo 3º, é punido com reclusão de 3 a 15 anos, então é de maneira mais grave que o caput. Aqui seria uma qualificadora, tá? Qualifica o crime. E multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Então aqui a gente já tem que, obviamente, é um crime próprio. Não pode ser cometido por qualquer pessoa, somente será cometido pelo funcionário público, diretor, gerente, fiscal de banco, de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão do quê? Número 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. E, inciso 2º, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. E veja o parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Esse aqui já é um crime comum. Beleza? Aqui é crime próprio. Aqui qualquer pessoa pode vir a cometer esse crime. Veja bem, o que eu quero chamar a atenção para vocês em relação aos parágrafos 3º e 4º? Na verdade, houve uma falha do legislador aqui. Por quê? Porque nos parágrafos 3º e 4º, a moeda não é falsa. A moeda é verdadeira. A moeda, ela existe, só que ela foi colocada em circulação de maneira indevida. E qual que é o problema disso? O problema é que pode afetar toda a economia do país se é colocada em circulação moedas que não deveriam, ou com um peso diferente, ou com quantidade superior à autorizada, galera. Veja bem, esse inciso 2º aqui, olha, se a quantidade for inferior, não configura o crime, tá bom? Inferior não, é superior. Ou seja, pode vir a afetar a economia do país e é por isso então que tem essas qualificadoras dos parágrafos 3º e 4º. Muito bem, meus amigos, vamos tomar uma água e dar uma descansada. A gente volta logo mais, continuando aqui os estudos de crimes contra a fé pública e de moeda falsa. Até logo!